TV Informativo. Aqui o Vale se vê. Olá, bem-vindo ao programa Fala Jurídica. Nós vamos retomar a entrevista com a doutora Natália Rodrigues Facchini, que vai falar sobre direito de família. E da vez passada tu falaste, direito de família, uma matéria muito interessante. E eu começo, que eu fiz mestrado uma vez na PUC, e um dos professores meu era o professor Clotet, que falava muito da Comissão Warnock, que foi uma comissão criada em 1980, que falava sobre a ética, né, e o controle de genoma, controle de embriões. E eu vi que tu é uma pessoa estudiosa nesse assunto e começo a fazer a seguinte pergunta. Hoje, todas as decisões de formas do direito de família, principalmente uma afetiva, principalmente a reprodução assistida, ela segue uma cadência que é o Conselho Regional de Medicina. Ok, tudo tranquilo, digamos, são os porta-vozes do que deve ser feito certo ou errado eticamente. Mas o nosso meio hoje, e aí eu indago, se mostra efetivamente o sucesso dos conselhos éticos frente a decisões processuais, que não é o caso dessas pessoas que emprestam o útero, tá, para gerir. Funciona mesmo? Os conselhos éticos estão à frente de nós nesse sentido? Primeiro, bem-vindo ao meu programa, ao nosso programa, né? Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui também, novamente, falando sobre o direito de família, que eu acredito que é uma área que todo mundo deve ter um conhecimento, porque, na verdade, todos temos uma família, todos devemos conhecer os nossos direitos. Então, voltando a falar sobre a questão ética, eu acredito que sim, porque, na verdade, como são questões novas, normalmente se busca o judiciário para resolvê-las. E o judiciário, então, ele deve seguir essas normas já pré-estabelecidas. O problema que eu encontro, que eu acho, são nas clínicas de reprodução mesmo, que elas muitas vezes não seguem as resoluções. Na verdade, essa resolução do Conselho Federal de Medicina, que eu havia falado antes, que é de 2013, ela prevê como a clínica deve agir em todos os casos de reprodução, como que ela deve selecionar também os doadores. Na verdade, um doador ele só pode doar em uma clínica. Então, na verdade, mais é a questão da clínica mesmo que deve seguir essa ética. Então, na verdade, hoje, as clínicas, de uma forma geral, são clínicas médicas. Antes mesmo de seguir a lei, me corrija se eu estou errado, doutora Natália, elas têm que seguir o conselho que determina. Elas estão bem obrigadas seguindo isso aí. Sim. Estão dentro da lei. Sim. Uma coisa que me chamou a atenção, e até conversa de bastidores, que me fez trazer a lume essa indagação que eu te faço, é que tu me dissesse que... Eu vou voltar um pouquinho para o ano passado sobre a questão da barriga de aluguel, que o termo técnico, como é que é? É útero por substituição. Esse útero por substituição. Ele vige sobre um contrato, né? Ou seja, nenhuma pessoa pode fazer isso sem apenas ter um contrato. Ou seja, tem que procurar um profissional. Sim, na verdade a pessoa vai procurar a clínica e na clínica eles precisam desse contrato prévio, da autorização, para poder fazer o procedimento. E aí entra o papel de nós advogados. Sim. Daí então é necessário a pessoa que pretende fazer isso procurar um advogado para ficar bem protegido nos casos, porque como eu falei antes, não existe lei, né? Mas hoje tu consegue fazer esse contrato. Se alguém bater na tua porta, tu tá bem preparada para isso. Sim. E existe algo de anormal nesse contrato? Tem algo assim que chama atenção, que tem que ter uma cautela? Precisa de testemunhas? Como é que é? Só para a pessoa, porque a gente está acostumado assim, principalmente eu que sou leiga nesse aspecto contratual, que a gente pode pegar ali no contador, ou pode pegar no cartório e quero fazer um contrato. Não é assim que funciona, né? Tem muitas particularidades desse contrato. Na verdade, o objeto desse contrato vai ser a criança que está por nascer e a obrigação, como eu já havia falado antes, a obrigação da mãe gestora de ela entregar o filho ao final do contrato. Então, eu acredito que não seja um contrato muito, muito extenso, na verdade. A gente vai buscar também assegurar a participação dos pais biológicos na gravidez, eles participarem de todos os momentos, consultas médicas, exames,
Isso é importante a gente assegurar. Ele já tem direito nessa questão, feito estabelecido o contrato, né? As pessoas que o contratante e contratado, por exemplo, nesse caso, quem é o contratado é a mãe, né, que vai gerir. E o contratante já pode impor direitos, tipo assim, eu quero clínica X, deve ser clínica... Ele pode já estabelecer, Sim. digamos assim, o pré-natal, que se chamava antes? Sim. Isso tudo vai ter que ser estabelecido no contrato, qual vai ser a clínica que vai ser feita a reprodução. Daí depois, vamos dizer, se o contratante quer escolher o médico, quer escolher o obstetra, ele, na verdade, ele vai ter todo o direito de acompanhar o pré-natal da criança, acompanhar as consultas, eventuais problemas que possam ocorrer com a mãe gestora. Na verdade, ele vai participar da decisão se tiver que ser feito um parto de emergência, ele vai participar da decisão também na escolha do parto, se vai ser normal, vai ser cesárea. Isso tudo vai ter que ter a participação daqueles que são os pais biológicos. Né? Interessante, na verdade, tudo aquilo que soa natural num casal, ele tem que ser diagramado, tem que ser contratualizado. Então, assim, e isso é importante porque o que acontece? Pode acontecer daqui a pouco a pessoa que elucubrar uma rescisão contratual não existe, não sei, daqui a pouco a pessoa quer aquele filho que está gerando dentro dela quer ser para ela. Pode existir uma espécie de um conflito de interesse dessa forma? Esse é o problema, que é o encontro, que na verdade na hora do nascimento, como a gente havia falado antes, a mãe gestora, ela cria uma afetividade com aquela criança que está dentro dela. Então, na verdade, pode, né? Mas daí então vai ter que ser buscado o Poder Judiciário para decidir. Normalmente o que acontece, como já havia um contrato prévio, é a obrigação da mãe gestora entregar. No caso de ela não querer, né? Natália, muito se fala também sobre a questão bioética, se fala sobre o controle dos embriões, né, em matéria de pesquisa. Eu entendo que existindo o embrião já existe vida, né? E como tal não tem uma personalidade jurídica como determina o Código Civil, pelo menos até onde eu sei, mas dentro de um fundo religioso, né, e aí eu respondo muito fundo religioso, ele já tem uma alma quase imperfeita ali, né? Ou seja, tem uma pré-vida. Como é que é visto hoje na questão jurídica isso? Então, na verdade, é uma questão muito controversa essa dos embriões, que a gente chama embriões excedentários, que é quando o casal busca a clínica de reprodução e, na verdade, normalmente eles produzem mais embriões do que o necessário. O que o Conselho Federal de Medicina diz que deve ser implantado 2 embriões na mulher de vez. Às vezes o embrião, por algum motivo, não acontece gravidez, daí eles têm outros para implantar. E às vezes esses embriões sobram. E daí então a questão que vem à tona é o que fazer com esses embriões, não é? Então a gente diz que existem 3 opções. Na verdade, a primeira opção seria o casal doar para outro casal que deseja ter filhos e que não pode. Mas daí a gente esbarra naquela questão que fica como se fosse uma adoção, né? Que o teu filho biológico, na verdade, ele tá lá sendo criado por uma outra família. Daí tu vai pensar, sabe? Cria uma outra estrutura jurídica. É uma adoção de embrião, na verdade, o que ocorre, né? A outra opção que o casal tem é descartá-los. Normalmente esse descarte ele ocorre após 5 anos, que daí o embrião se torna inviável. Muitas vezes os casais... E a clínica ela não pode descartar o embrião sem autorização dos pais. Então, na verdade, isso é uma questão muito complicada para as clínicas, porque esses embriões eles têm um custo elevado para manter eles congelados. E as clínicas não podem descartar sem autorização. Muitas vezes os casais não pagam a mensalidade daquele embrião congelado e a clínica não pode descartar o embrião sem a autorização dos pais. E eu concordo, por óbvio. Sim. Né? Eu não sei qual é a tua posição frente a isso aí, né? Mas é uma pré-vida? Não, com certeza. E a terceira opção que a gente estava falando antes é a doação para pesquisa com células-tronco, né? Então, na verdade, o que ocorre é que, às vezes, quando os embriões estão congelados há 3 anos, então eles perguntam para os pais, às vezes embriões inviáveis também, se eles desejam doar, sendo que a lei de biossegurança ela prevê a possibilidade da utilização dos embriões com pesquisa de célula-tronco, sendo que algum tempo atrás foi muito divulgado que ela foi objeto de uma ação direta de inconstitucionalidade. Foi julgada pelo Supremo a possibilidade ou não da utilização desses embriões, como sendo uma vida em potencial, se a gente tem o direito de usar essa vida em potencial para fazer pesquisa.
Na verdade, a ação foi julgada improcedente e hoje em dia, então, é possível fazer a pesquisa de células-tronco com embriões. Eu li isso também sobre isso aí, essa matéria. Foi algum tempo atrás já, foi uma discussão bem grande que deu, na verdade. Se não me falha a memória, foi entre 2011 e 2012, uma Pode decisão ser. que tem dado no Supremo e se levou em discussão, mas aí dentro da tua ótica, né? Claro, possivelmente não tenha chegado em tuas mãos processos dessa natureza, mas a clínica tem uma responsabilidade direta frente aos embriões, né? E quem determina isso aí? O conselho também é que faz esse regramento ou o conselho está distante dele? Não, é o regramento do conselho, que ele diz que a pessoa, vamos dizer assim, os donos dos embriões, né, que são os pais, que eles têm essas 3 opções a tomar. Mas tudo deve ser feito com a prévia autorização deles. Quem decide, na verdade, são os pais. O que vai ser feito a partir disso. Uhum. Na tua opinião, qual seria o mais certo? Um pai na questão dos pais, claro, não questão não pagando, mas nesse período de 5 anos, os pais não pegando esse embrião, o que tu acha que deveria ser feito com isso? Bom, eu acredito que a doação é um ato nobre, né? Ajudar outros casais que não podem ter filhos, eu acredito que seria, a meu ver, a melhor solução para esse caso. Porque, afinal de contas, se a pessoa está lá na clínica, é por algum motivo, porque ela também não conseguiu ter uma gestação, uma gravidez natural. Então, eu acredito que a melhor solução seria também ajudar outros casais que não podem ter filhos, mesmo que a gente vai ter toda aquela implicação ética do teu filho biológico, na verdade, está dando para doação, mas daí, no momento que tu procura a clínica, tu já está ciente disso, né? Eu acredito que é uma questão que deve ser muito pensada pelos casais também. E eu acredito que os embriões que não são viáveis, eles podem sim ser doados para pesquisa. Porque nós também precisamos da pesquisa, né? Para desenvolver outras técnicas, outros medicamentos. Mas doenças, toda essa questão da doação para pesquisa, isso também está dentro da área digamos assim, da vanguarda, que tu está trazendo hoje conhecimentos novíssimos, coisa que eu mesmo não sabia, esses conhecimentos de direito de família, né? Mas se porventura, né, o casal, né, veio a falecer um filho do embrião, tá? Existindo novamente esse embrião, um período de quase 5 anos, o que tu me disse que ele pode resgatar de novo isso aí, pode fazer de novo. Pode fazer uma nova barriga de aluguel. Uma família pode fazer segunda barriga de aluguel, entre aspas, tu deu um nome técnico, acabei me esquecendo. Ou ter por substituição. Ele pode fazer inúmeras vezes ou só uma vez a mãe pode fazer? Não, pode fazer quantas vezes quiser. Na verdade, o que eu acho mais difícil no útero por substituição é tu encontrar a mãe gestora. Porque, na verdade, o que a gente comentou antes, que é um trabalho psicológico que tem que ser feito com aquela mãe gestora, é muito intenso. Eu acho que, na verdade, o mais difícil na barriga de aluguel ou no útero por substituição é encontrar a mulher que se dispõe a fazer isso com um fim totalmente altruísta, né? Pra te fazer aquilo e doar. Na verdade, tu vai estar doando teu útero por um certo espaço de tempo e depois, ao fim, tu vai ter o filho, mas tu vai ter que entregar ele. Então, acho que isso é o mais difícil. É isso que eu fico assim muito, eu me questiono muito, reflito muito. E eu fiz uma entrevista foi ano passado, ou eu participei de uma entrevista junto com o Dr. Johnson, que no meu entendimento é um juiz de maior vanguarda nesse sentido, mas muito prudente. Né? E aí me faz ver o seguinte, me parece que o judiciário e a população vivem quase que meio que distante a nível de conhecimento, né? E principalmente nessa questão da eticidade e da questão daquilo que na verdade seria quase que sagrado dentro da religioso, que seria a gestação. E me parece que a gente vê a questão do embrião como se fosse uma coisa assim, não digo uma pele, como se fosse um órgão sem pré-vida. Porque no meu entendimento o embrião é uma quase pré-vida, para mim já tem vida ali. E eu vejo isso aí, parece muito distante, o judiciário muito distante disso. Tu comunga com a minha ideia ou tu tem uma ideia, tu é muito pragmatista, eu vi assim, tu acha que pode ser usado para o tronco. Mas tu não acha que tem uma coisa assim, uma anátema meia... Nós não estamos dando valor real para esse tipo de... Eu estou vendo como leigo, assim. Não, com certeza, eu acredito que tenha vida ali, só que, na verdade, aquela vida ela não vai existir fora do útero, né? Então, a vida tem potencial, mas ela depende de algo para se desenvolver. Ela não, na verdade, ela é uma vida, mas é uma vida que
está ali parada, né? Ela vai depender do útero para poder se desenvolver, para poder crescer, para poder realmente ser uma vida. E tudo isso aí, eu me lembro muito que eu participava das aulas de bioética e nessa comissão Ornaco dizia, né, sobre antes de qualquer coisa nós temos que ver se existe uma vida ou não vida. Isso entrava muita discussão assim que o embrião era uma pré-vida, mas se é uma pré-vida já diz, ela é uma vida. Sim. Né? Ou seja, é uma vida que está a caminho. E daí e essa comissão Ornaco que foi feita na Inglaterra, ela mais ou menos fez diretrizes para que toda a bioética girasse em torno dela. E hoje eu vejo que os conselhos de medicina estão seguindo isso, né? Que vem lá de cima essa cadeia. Mas por outro lado eu vejo que nós estamos na mão também do conselho. Sim. Estou certo ou estou errado? Muito. Porque na verdade o que acontece foi, como eu já falei antes, que o nosso legislador ele se mantém omisso quanto todos esses acontecimentos, quanto todos esses avanços tecnológicos, eles não decidem. A legislação não vem ao encontro da população para dizer o que é certo, o que é errado, como se deve proceder. Então a gente tem que buscar meios alternativos para conseguir resolver esses conflitos jurídicos que aparecem. E o único órgão que vem se mostrando competente para, não vou dizer legislar, mas para regulamentar, é o Conselho Federal de Medicina. Então a gente acaba ficando dependente deles, porque eles são os únicos que conseguem normatizar alguma coisa nesse meio, porque senão nós estaremos totalmente perdidos. Mas nós podemos vamos dar um exemplo no caso de, eu digo nós temos o conselho do AB, né? Na verdade os conselhos do AB, eles servem alguns diplomas, servem para utilização até a execução de honorário, nós pegamos, seguimos aquilo ali. Mas quando se fala em vida, né, se vê que, não digo que o conselho tem essa importância, não é isso, acho que o conselho tem muita importância na questão profissional. Mas no momento que o conselho determina regramento de atuação processual, eu tenho minha dúvida aí. Ou ele sabe muito, porque eu vejo que ele sabe muito sobre menos. É isso que está acontecendo hoje? Pode ser, na verdade. Tu diz que ele sabe muito. Eu acho que eles estão sabendo muito de avanços tecnológicos e nós estamos sabendo menos. Sim. Será que é isso por isso que nós seguimos as posições dele? Porque na verdade o legislador, tanto nós como juristas, nós somos leigos quanto aos procedimentos que podem ocorrer. Eu sei porque, na verdade, eu fui me informar, fui atrás, eu li bastante sobre isso, para saber como é que eram feitas as reproduções, como funcionava, como funcionam essas técnicas, porque normalmente o legislador não sabe como funciona. E o conselho, eles sabem como funciona, eles sabem como deve proceder, e, na verdade, eles estão normatizando situações que não era de competência deles, né? Doutora, eu fiquei sabendo que tu vai fazer um mestrado, né, em Portugal, né? Hoje Portugal é o exponencial em direito de família. Tem novidades em Portugal que possam trazer para o Brasil? Sim, eu acredito que Portugal está sendo uma das grandes potências, vamos dizer assim, do direito de família, junto com o Brasil, na verdade. Inclusive, eu andei lendo que vai ter uma conferência do IBDFAM, que é o Instituto Brasileiro de Direito de Família. Em Portugal, em Lisboa, vai ter uma conferência para, na verdade, vai ser juristas brasileiros com portugueses que vão fazer essa conferência. Então, eu acredito que, na verdade, a gente vem andando juntos nessa mesma caminhada na busca de um direito de família contemporâneo que busca, na verdade, a nossa maior busca é pela afetividade, pelo valor jurídico do afeto, para a gente sempre contrapor, vamos dizer assim, o amor sobre a norma jurídica. Hoje tu acha que o grande mistério, né, a afetividade, tu acha que o grande mistério hoje, eu digo para os telespectadores assim, porque no meu tempo a afetividade era uma coisa assim que não discutia-se muito, né? Principalmente no direito de família. O direito de família era uma coisa assim, e pergunta para o teu pai se nós queríamos o alimento, se o pai estava pagando os alimentos, já era quase que necessário. Se o pai estava fazendo a visitação, ótimo. E essa nova trajetória da afetividade, e que não é o amor, tu colocou bem no programa profissional amor, hoje seria, digamos assim, um novo caminho? Eu acredito que sim, que é o novo caminho que está se abrindo para o direito de família atualmente. É o caminho da afetividade, da igualdade, na busca sempre do melhor interesse da criança, para se buscar um melhor desenvolvimento também.
E sempre tudo que a gente faz no direito de família, a gente diz que é permeado pela afetividade. Qualquer coisa, a gente vai sempre pensar antes na afetividade. Mas hoje, voltando a falar um pouco da afetividade, né? Quando se sabe, assim, dentro desses procedimentos de família, tu disseste prova material, nós que estamos no crime, nós temos a coisa assim, pega o teu pai, materialidade. Materialidade é quando nós temos uma prova que ela é concreta, às vezes tudo, ali começou tudo, né? Como se prova a afetividade? Então, isso é difícil, na verdade, a gente fazer a prova, porque a gente vai ter que buscar, na verdade, a prova testemunhal. Psicólogos, alguma coisa nesse sentido? Nesse sentido também, e muitas vezes as pessoas que sabem do fato, normalmente são pessoas amigos, né? As testemunhas já não são aquelas testemunhas, assim, boas, vamos dizer assim, que podem ser muito confiáveis, né? Mas a gente usa também o depoimento sem dano, ele vem sendo muito falado ultimamente, em que, na verdade, a criança ela não é colocada na frente do juiz para dar o depoimento. Na verdade, se constrói uma sala ou algum lugar separado em que se bota uma câmera e a psicóloga vai, de algum jeito, tentando perguntar para a criança alguma coisa. Normalmente, nos casos em que há abuso sexual ou alguma outra coisa, ela vai tentando perguntar para a criança e tentar fazer com que a criança diga o que aconteceu. Porém, muitas vezes, a gente esbarra, dando um exemplo do abuso sexual agora, nas falsas memórias. Que, na verdade, às vezes a criança chega em casa, daí a mãe diz, olha aqui, o teu pai fez isso contigo, ou sei lá, sabe? O teu pai fez isso, teu pai pegou aqui, a namorada do teu pai fez não sei o quê. E daí a criança vai lá na psicóloga e conta que o pai fez não sei o quê, que a namorada do pai fez não sei o quê. Mas, na verdade, isso é a falsa memória que a criança possui. Então, para nós é muito difícil analisar toda essa questão probatória. Mas digamos, essa prova da criança sem prejuízo, que é isso aí, já é um bom caminho de prova, né? Sim. Outra coisa que eu vejo muito acontecer em Lajeado, não sei se já pegou casos assim, pais se separam e ficam com a mãe. Daí a mãe começa a dizer, teu pai tá com dinheiro, teu pai não vale nada, teu pai faz isso. Existe um termo técnico para isso, né? Sim. Qual é o nome desse termo Alienação parental. Alienação parental. Eu queria que tu explicasse para nós o que é alienação parental, para os Então, nossos telespectadores. Alienação parental é quando a mãe, normalmente a mãe ou o pai, aquele que detém a guarda do filho, começa a falar mal do outro genitor. E a criança começa a acreditar naquilo. E ela começa a criar na cabeça dela toda uma história, na verdade. Às vezes a mãe não quer que o pai veja o filho, e daí ela começa a inventar a história. Daí ela diz, teu pai não vai poder vir te buscar. Mas, na verdade, o que ela fez foi dizer pro pai não vir, porque a criança não queria. Perfeito. Sabe? Então, na verdade, normalmente são as mães que praticam, né? Mas a gente tem casos que são pais. E foi, inclusive, agora, em 2012, 2013, foi editada a lei da alienação parental, que foi muito falada, prevendo punições para o genitor que praticar esses atos. Inclusive, em casos mais extremos, até a inversão da guarda, em que, na verdade, o filho passa a conviver com o outro genitor. Mas o dano psicológico para a criança é inestimável, né? Porque, na verdade, o pai ou a mãe, aquele que pratica, o alienador, ele imputa aquilo que a gente falou antes, as falsas memórias. E a criança passa a odiar. E quando, na verdade, não é nada disso. E quando a criança cresce e descobre aquilo, ela tem uma raiva inestimável daquele que praticou a alienação. Muitas vezes a alienação dá certo e o alienado acaba se afastando. Porque às vezes ele vai buscar a criança não quer. Que, na verdade, o fim de uma mãe malévola, que eu vou dizer, isso é uma pessoa do mal. Ela quer o fim para duas coisas, para vingança. Sim. Ou para afastamento completo. Eu acho que nem é tanto pela pecúnia, porque se o pai vai à procura do filho é porque ele já dá a subsistência necessária, né? Faz isso por vingança. Isso está sendo muito comum hoje no nosso direito, isso aí? É comum. As clientes chegam no meu escritório, eu sempre pergunto, elas querem se separar ou alguma coisa assim, eu sempre pergunto, não tá falando mal do teu ex-marido pro teu filho? Eu sempre pergunto para elas e digo para elas não fazerem, porque eu acredito que é um dano
Porque muitas vezes o que eu percebo, não sei se tu concorda comigo, doutora Facchini, muitas vezes as mães fazem até sem perceber. Sim. Não sei se é... Eu já tenho visto, e eu vi uma vez um quadro, eu não sabia desse termo, né? Eu acho que nem tinha lei ainda quando chegou. Tu vê teu pai, tá aí, não vem, mas o cara estava trabalhando. Sim. Entendeu? E a mãe sabia disso, mas fez com aquela... E é o pior tipo de sublimação, é aquela que ela faz quando tá cozinhando, e a criança tá ouvindo assim. Mas foi... O teu pai não veio... E daí eu tô sabendo que ela tá sabendo que tá trabalhando. Pode acontecer, no teu caso, assim, até as mães que não sabem desse... Porque tem mães que às vezes que não sabem dessa lei. Pode acontecer isso? Pode acontecer, na verdade, uma involuntária, como tu falou antes, grande parte das mães que fazem é por vingança, né? Elas querem ferir o ex-marido, o ex-companheiro, elas querem ferir ele de alguma maneira. Talvez, não sei, às vezes depende de como foi a separação. Elas querem ferir, daí elas acabam fazendo isso. Muitas vezes elas não têm nem conhecimento de que está havendo alienação. E, na verdade, o que a gente fala é isso que eu estou dizendo. Elas fazem por vingança. A pergunta que eu faço é assim, as senhoras chegam no teu escritório, sabem disso ou não? Não. Desconhecimento da lei, então, total. Desconhecimento da lei, daí tu diz para elas, qual é a reação delas, Cassi? Elas sempre dizem que não, né? Eu sempre pergunto, elas sempre dizem que não. Elas sempre negam, né? Mas eu falo, olha, tem uma lei, eu explico direitinho para elas, eu sempre explico. Mas normalmente elas dizem que não vou fazer isso com meu filho, sabe? Mas elas já estão fazendo já. Mas é aí que eu digo, muitas vezes eu vejo que as mães, elas vão sempre negar, por óbvio, né? Porque elas acham que não... Mas no fundo eu acho que elas fazem porque por vingança mesmo, por instinto de vingança, e é aquele instinto que elas acham que não vai causar mal para a criança. Eu estou errado nisso? Pode ser. Pode ser que elas não pensam no futuro, né? Elas acham que é o ato de dizer, teu pai não está aqui, e na verdade o pai está trabalhando, e não está com nenhuma outra mulher, não tem com outra família... Para ela, acho que é uma coisa normal, uma coisa, mas aí vem a pergunta que eu faço para ti. Mas para a cabeça da criança é um mundo totalmente que não é o dela, aquilo ali, né? E daí ela acaba muitas vezes perdendo o pai, né, se afastando do pai por causa dessas coisas que a mãe vem fazendo. Mas o importante é o pai ao notar que está acontecendo alguma coisa desse tipo. Normalmente o que acontece é a mãe se negar a entregar o filho na data prevista. Para visitação ou alguma coisa assim, normalmente a mãe se nega, ou às vezes a mãe foge para outra cidade, não avisa onde está. Normalmente é o que acontece em casos mais graves. Mas daí então o que esse pai deve fazer? Procurar um advogado, para procurar o judiciário, para procurar a correta aplicação dessa lei, porque na verdade ele já tá protegido pela lei. No caso específico, aqui em Lajeado, tu já teve muitos processos nesse sentido? Na verdade, o que acontece é que a gente não tem casos de um processo de alienação. Tu tem a sequência do que aparece ali? Normalmente a gente tem um processo de divórcio ou um processo de um pedido de alimentos, e no meio disso tudo, ou um pedido de guarda, e no meio disso tudo acaba aparecendo a alienação. E daí a gente entra lá junto no processo e pede uma avaliação psicossocial da criança, para ver se realmente está ocorrendo ou não. E o juiz, daí, então, ele vai decidir, existe um rol lá de medidas que o juiz deve tomar, desde a advertência à mãe, e em casos mais graves, como eu falei antes, a inversão da guarda. Doutora, nosso tempo está chegando ao fim, tu vês como é importante essa troca, como o tempo passa rápido. E para você, telespectadores, foi uma satisfação ter hoje essa doutora tão especial e tão nova, que sabe bastante, seguindo bem os esteios da banca que representa, que é a banca do Dr. Facchini, um grande amigo meu. E eu espero vocês até o nosso próximo programa. Não esquecendo, se vocês quiserem comprar uma passagem aérea ou mesmo uma excursão, vão na agência Caminhos, que fica ali perto do Colégio Alberto Osp. Até o nosso próximo programa.